Sejam bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do nosso podcast Filosofia de Boteco. Hoje nos aprofundaremos em um pensador cujas ideias, apesar de menos conhecidas pelo grande público, exercem uma influência profunda sobre aqueles que se debruçam sobre a crítica cultural e a filosofia da e na modernidade. Estou falando de Richard Weaver, autor da polêmica obra As Ideias Têm Consequências. Nesse episódio, vamos explorar as críticas de Weaver à modernidade, analisar como ele enxerga a decadência cultural provocada pelo relativismo moral e pelo nominalismo, e examinar as consequências das ideias que, segundo ele, têm envenenado a nossa sociedade. Preparem-se para uma análise intensa que nos leva a questionar as bases da nossa civilização contemporânea e a refletir sobre os desafios que enfrentamos. Para começar, Richard Weaver foi um pensador e crítico cultural norte-americano do século XX, cujas ideias se voltaram contra o que ele percebia como a decadência da civilização ocidental. Ele nasceu em 1910. Weaver, profundamente influenciado pelo conservadorismo tradicionalista, uma corrente de pensamento que valoriza a continuidade das tradições, a corrente da ordem e da moral, a sabedoria herdada do passado. O seu livro mais famoso, que é o que estamos conversando, As Ideias Têm Consequências, foi publicado em 1948 e é um manifesto contra o que ele viu como a corrosão dos valores que sustentavam a sociedade ocidental. Ele argumenta que a crise da modernidade tem as suas raízes em uma rejeição fundamental de valores transcendentes, o que ele chama de a perda da visão hierárquica do universo. Segundo ele, a modernidade começou a se afastar dos princípios metafísicos e religiosos que estruturavam o mundo medieval, adotando uma visão mais materialista, nominalista, secular e existencial. Esse afastamento levou ao que Weaver denomina de consequências desastrosas que se manifestam na cultura, na política, na sociedade. Um dos pontos centrais da sua crítica é a ideia de que, ao abandonar a crença em uma ordem transcendente, a sociedade moderna se tornou prisioneira do relativismo. Quando a verdade é relativizada, argumenta ele, tudo se torna subjetivo. Os valores que sustentam a coesão social são gradualmente corroídos. Para Weaver, essa perda de um sentido de ordem, de propósito, de elementos transcendentes é a raiz de muitos dos males que é observado na sociedade moderna, desde a alienação individual até a fragmentação cultural. Weaver também é um crítico feroz do nominalismo e do individualismo moderno, que ele vê como uma força destrutiva que enfraquece a coesão social e promove decadência cultural. Ele argumenta que o foco excessivo na autonomia individual, uma característica central da modernidade, levou ao que ele chama de egoísmo moral. Em vez de verem a si mesmos como parte de uma comunidade maior, os indivíduos modernos tendem a priorizar seus próprios desejos e necessidades, muitas vezes em detrimento do bem comum. Para Weaver, essa ênfase no individualismo é uma das principais causas da decadência cultural que ele observa. Ele argumenta que quando as pessoas se concentram exclusivamente em si mesmas, a cultura perde o seu sentido de propósito e de direção. Em vez de ser um meio de transmitir valores e sabedoria de uma geração para outra, a cultura moderna se torna uma expressão de indulgência pessoal e hedonismo. Weaver também critica a forma como o nominalismo e individualismo moderno enfraquecem as instituições sociais e tradicionais, como a família, a religião e a comunidade local. Ele argumenta que essas instituições são fundamentais para a manutenção da ordem social e que, sem elas, a sociedade se torna instável e fragmentada. Weaver enxerga que a cultura moderna é marcada
por uma crescente desconexão entre pessoas, que se manifesta em uma falta de coesão social e um aumento do isolamento individual. Na sua obra As Ideias Têm Consequências, Weaver examina uma série de ideias, de construtos mentais que ele acredita terem contribuído para a decadência da sociedade moderna. Uma dessas ideias é o empirismo, que, segundo ele, levou à desvalorização do conhecimento transcendente em favor de uma visão puramente materialista do mundo. Weaver argumenta que, ao insistir na importância da observação, da experiência como únicas formas de conhecimento, o empirismo enfraqueceu a crença em valores absolutos e universais. Tanto porque isso engendrou no nominalismo, que é o seu objeto de crítica, pois, com o nominalismo, não há mais os construtos transcendentais metafísicos. Todas as palavras são somente palavras. As palavras não representam mais as coisas. Então não existe mais sociedade, apenas a palavra sociedade. Não existe mais família, apenas a palavra família. Outra ideia que o Weaver critica é o relativismo moral, que ele vê como uma consequência direta do empirismo e do materialismo. Para Weaver, o relativismo moral mina a base da ética e da moralidade, pois ao rejeitar a ideia de uma verdade objetiva e universal, abre espaço para a justificação de qualquer comportamento, desde que ele seja visto como aceitável em um contexto específico. Weaver vê o relativismo como uma força corrosiva que destrói a coesão social e leva à anomia. Outro alvo das críticas de Weaver é o igualitarismo, que ele considera uma distorção da verdadeira igualdade. Para Weaver, o igualitarismo moderno, ao insistir na igualdade de resultados em vez da igualdade de oportunidades, leva à mediocridade e à uniformidade, sufocando a excelência e a diversidade. Ele argumenta que a insistência na igualdade, a todo custo, enfraquece a cultura, pois desvaloriza a meritocracia e a busca pela virtude. Weaver também critica o que ele chama de barbárie moral, um estado em que a civilização perde seus valores morais e sucumbe à decadência. Ele vê essa barbárie como uma consequência direta das ideias mal concebidas que dominaram a modernidade. E acredita que ela se manifesta em tudo, desde a degradação da arte e da literatura, até a corrupção na política, no direito e a violência nas ruas. Weaver não é um simples pessimista, um simples crítico. Ele também oferece em sua obra, Ideias Têm Consequências, uma série de reflexões sobre como a sociedade pode superar os desafios da modernidade e recuperar os valores que, segundo ele, foram perdidos. Ele acredita que a solução para os males da modernidade reside em um retorno aos princípios transcendentes que sustentavam a civilização ocidental antes da Revolução Moderna. Weaver defende o ressurgimento do conservadorismo tradicionalista, que valoriza a continuidade das tradições, o respeito à ordem natural e a importância da religião como um guia moral. Ele argumenta que, sem um fundamento transcendente, a sociedade está condenada à desordem e à decadência. Para Weaver, a única forma de superar as doenças da modernidade é restaurar o sentido de propósito e direção que a visão transcendente oferece. Ele também acredita que é necessário recuperar o sentido de comunidade e coesão social que foi perdido com o nominalismo. Afinal, como já mencionado, não há sociedade, apenas a palavra sociedade. Com o nominalismo, tudo é nome, tudo é palavra. Coisas e palavras não se conectam mais. Ele defende a revitalização das instituições sociais tradicionais, como a família, a religião, a comunidade local, a escola, como forma de reconstruir o tecido social. Para ele, as instituições são fundamentais para a manutenção da ordem e da estabilidade, e sem elas, a sociedade corre um risco de desmoronar. Por fim, Weaver nos desafia a reconsiderar as ideias que moldam essa visão de mundo. Ele nos alerta que, para esse perigo de aceitar cegamente ideias dominantes da modernidade, de que o novo é sempre melhor que o velho, de que o progresso é acima de tudo, sem questionar as premissas e as consequências. É essencial que retornemos a uma reflexão profunda sobre os fundamentos da nossa civilização, da nossa sociedade, e que busquemos recuperar os valores que sustentaram o Ocidente durante séculos. É assim, chegamos a mais um episódio, encerrando, né? Hoje mergulhamos nas ideias de Weaver, que é um pensador que é pouco conhecido, já foi mencionado em episódios anteriores por nós,
mas que nos desafia a questionar as bases da nossa sociedade moderna. Ele é bastante crítico, a obra dele foi abordada aqui de forma superficial. Eu indico a leitura da íntegra, porque há muito mais debate, há muito mais pesquisa dentro da própria obra. Weber nos alerta para o perigo da modernidade, mas também nos oferece uma visão de como podemos superá-la e reconstruir uma sociedade com valores e um sentido renovado. Eu espero que você tenha se sentido provocado e que novas reflexões continuem a brotar em você para nos acompanhar nessa jornada de questionamento e descoberta. Compartilhe essas opiniões, discuta com seus colegas. Não se esqueça de acompanhar os nossos episódios e fique até a próxima. E lembre-se, as ideias têm consequências e a nossa responsabilidade é escolher as que guiarão o futuro da nossa família e da nossa sociedade.